A gente vai fazer um painel agora para discutir o futuro e a sustentabilidade da indústria de óleo e gás no Brasil. A gente está na Gás Week, mas como a produção de gás, sobretudo gás offshore, grande parte, ou quase toda ela, é associada, a gente entendeu que o futuro tem que ser discutido junto também. Então, a gente vai começar nosso segundo painel. Eu queria convidar a Gabriela Damasceno, que é gerente de inteligência do Gás e Energia da Petrobras. Ela é representando o diretor Maurício Tolmasquim, diretor de transição energética da Petrobras. O Flávio Rodrigues, que é vice-presidente da Shell do Brasil. O Eric Portela, CEO da NTS no Brasil. O Eric está vindo ali. O Ovidio Quintana, que é diretor comercial da TAG. A Flávia Barros, que é diretora de comercialização da Origem Energia. E a Tabita Loureiro, onde está a Tabita? Que é diretora técnica e presidente interina da PPSA. Eu queria começar esse nosso bate-papo, primeiro agradecendo todos vocês pela gentileza de estarem aqui com a gente. A gente agradece o esforço de todos. A gente sabe que a indústria está no Rio, mas a gente tentou trazer esse evento para São Paulo, para Brasília, para estar próximo das autoridades, do governo, das agências e das autoridades públicas aqui no Distrito Federal. Então, a gente começa esse painel agradecendo a gentileza de vocês estarem aqui. Gabriela, eu queria começar com você, a gente falando um pouquinho sobre visão de futuro. Como é que vocês enxergam hoje na Petrobras a visão de futuro da produção de petróleo, da produção de gás e esse futuro cada vez mais descarbonizado, é claro, porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda que o mundo vem impondo a todas as indústrias, não só a indústria de energia. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, Gabriela, né, uma das Marias da Petrobras. Queria cumprimentar todos os colegas aqui de painel. Esse tema para a gente é muito caro, né, para a Petrobras. Acho que a gente está vivendo esse momento isso foi discutido aqui ao longo de toda a semana. Impossível não destacar o sucesso da abertura de mercado no Brasil, trazido aí pela nova lei. E hoje a gente tem até aqui no painel, a gente vê os múltiplos agentes, a gente vê nos patrocinadores uma mudança muito significativa do que a gente tinha alguns anos atrás. O que a gente percebe, e foi falado hoje aqui, a gente concorda com o que foi trazido, a importância da segurança jurídica, estabilidade regulatória. Acho que estamos numa indústria que requer investimentos muito vultuosos, uma indústria de risco. Então, fazer esses movimentos, realmente, a gente precisa ter esse ambiente. Isso foi trazido, destacado pelo ministro aqui na abertura, e vemos a relevância desse assunto. Hoje a gente tem no Brasil mais de 15 supridores, então é um ambiente que não fala só da Petrobras, fala de todos esses múltiplos agentes. Transição energética é um desafio coletivo, então a gente tem que pensar também nesse coletivo. Mais de 40 contratos, a ANP divulga esses contratos publicamente, temos transparência. A diretora Patrícia, na abertura da semana, também trouxe vários indicadores de como esse mercado já avançou. Esses supridores já têm mais de 11 milhões de metros cúbicos contratados em 2024, é quase 30% do mercado não térmico brasileiro, então isso é muito relevante, um prazo muito exíguo. E o que a gente vê para o futuro, quando a gente fala do futuro, é que esse ambiente, essa dinâmica, ela vai se intensificar ainda mais. Já foi comentado bastante, eu acho que hoje, ao longo da semana, sobre os novos projetos, Rota 3, o ministro pontuou como a gente está fazendo esforços para antecipar o projeto BMC, operado pela Equinor, projeto Raia, e também os esforços que a gente está fazendo para o CEAP, investimentos muito significativos, mais de 50 milhões de metros cúbicos por dia em novas infraestruturas, mais de 7 bilhões de dólares é o que a Petrobras tem no planejamento estratégico para desenvolvimento dessas novas infraestruturas, e tudo isso requer realmente esse ambiente mais harmônico. Então, além das novas ofertas e desse crescimento que a gente vai ter de possibilidades para os consumidores, a gente vai ter também novos agentes chegando, aqueles que ainda não estão
comercializando terão a oportunidade de fazer essa comercialização direta para o mercado. E o que a gente vê como importante para o futuro, foi trazido pelo Paulo agora no painel anterior, é que esse movimento cresça e ele está acontecendo. O Hugo também trouxe, o deputado Hugo, como no Rio de Janeiro, por exemplo, mas em outros estados, os consumidores também estão fazendo esse movimento de irem para o ambiente livre. Então, a gente tem uma multiplicidade, uma dinâmica muito grande no elo da oferta, isso já está acontecendo, já é uma realidade, foi bastante pontuado hoje, mas o movimento está acontecendo também no ponto da demanda pelos consumidores. E aí a gente fecha esse ciclo, fecha esse ambiente, né, de muita competição, muita dinâmica, que obviamente leva a gente a condições super competitivas. Então, o que a gente vê, e tudo isso conectado com os movimentos de transição. Petrobras tem agora a nova diretoria, né, Diretoria de Transição Energética, e a gente está fazendo movimentos de aproximação com esses consumidores, também mirando não só a migração para o gás, o incremento do consumo do gás, já que a gente vai ter esse incremento nas ofertas, mas também a conexão com as novas oportunidades. A Petrobras tem projetos piloto, por exemplo, de CCUS, captura de carbono, e a gente está nas outras frentes ligadas à questão da transição e às fontes renováveis. Então, para a gente é bem importante, os temas são diretamente conectados. E também falando aí, para fechar, Felipe, na questão da energia, a gente vê a importância desses dois mundos, sim, seguirem juntos, uma vez que é um grande consumidor. A gente tem no mercado brasileiro a necessidade hoje das térmicas para dar segurança, confiabilidade, flexibilidade para o sistema elétrico, e a gente tem visto uma mudança muito significativa, principalmente no último ano. Isso foi muito percebido nas ondas de calor, que a gente viu que as térmicas, antigamente, elas eram muito acionadas quando a gente tinha um ambiente de cenário hidrológico desfavorável. Isso mudou. Então, o Brasil já tem um perfil hoje que é bem parecido, e a gente vê isso acontecendo com o que acontece na Califórnia. Então, a gente tem as térmicas entrando para dar segurança no horário de ponta. O Ministério lançou, já está divulgado, né, o leilão que vai acontecer esse ano. Então, isso é muito favorável, um leilão de reserva de capacidade, porque você tem uma contratação voltada para esse perfil, um perfil que pede flexibilidade, confiança e despachabilidade. Elas têm que atender a hora que elas são chamadas. Elas vão conferir para o sistema toda essa segurança energética, elétrica, que ele precisa para compensar os momentos de intermitência das eólicas, das solares e mesmo das hidráulicas. Então, estamos aqui no time dos otimistas, realistas, quando a gente olha para o futuro, e estamos aí. A Petrobras vai continuar participando ativamente, obviamente, né? A Petrobras faz parte dessa história, a história da indústria do gás no Brasil. A gente que tem mais tempo de indústria, a gente sabe qual foi o protagonismo e a importância, e a gente entende que a gente vai seguir sendo esse player relevante que vai trazer para o mercado. E jogando junto, óbvio, né? Que agora estamos num campo mais diverso, graças a Deus, jogando junto com todos os outros parceiros. É isso. Obrigada, Felipe. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Flávio, vou passar a palavra para você. Bom dia, obrigado também por estar aqui com a gente. Como é que vocês hoje estão enxergando a importância de segurança jurídica e de todos esses movimentos de respeito a contratos para a gente, para a indústria evoluir de uma forma sustentável e conseguir fazer essa transição usando o gás e fazendo esse movimento de descarbonização que a gente tanto discute hoje na indústria, e a Shell discute muito também? Muito obrigado aí, Felipe, a todo o time da BPR. É um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouquinho das nossas reflexões, né? E Brasília, eu acho que é importante realmente fazer muito mais esses eventos aqui. A gente tem falado muito dentro da indústria que Brasília não conhece o setor, e realmente não conhece. Se a gente não tiver capacidade de conseguir explicar de forma simples, né, como é que são coisas tão complexas do nosso dia a dia, o tomador de decisão vai ter muita dificuldade de conseguir achar o equilíbrio, o que é melhor para o país, né? Então, aí no contexto que você está falando, Felipe, é uma reflexão muito presente hoje, porque a Shell acabou de celebrar 111 anos de presença no país, né? Você imagina a quantidade de situações e experiências que aconteceram ao longo dessa trajetória que fizeram com que a companhia se transformasse totalmente, né? Que saiu de uma empresa que era basicamente distribuição de combustíveis, que hoje ela está praticamente presente em todas as linhas de negócio, né? Desde a área de upstream, onde é o nosso negócio mais forte, né? A gente é a segunda maior produtora de petróleo e gás. A gente tem investido aí em torno de 30, 40 bilhões nos próximos 4 anos, é o horizonte que a gente tem olhado como média.
atingimos um pico de produção ano passado, que chegou a quase 15% da produção nacional. Então, é uma área muito importante para a gente. E a gente tem apetite, sem dúvida, para continuar investindo. Demonstração clara disso foi a participação nos leilões do ano passado. A gente entrou junto com a Petrobras em 29 contratos na Bacia de Pelotas. A gente acha fundamental a exploração de novas fronteiras. O Brasil demonstra capacidade e potencial além do pré-sal, né? Então é fundamental. Então acho que é um pouco isso. A área de gás também, a gente vem bem ativo nessa área, enfim, todo o investimento que a gente tem feito, não só na tentativa de monetizar esse gás no mercado, mas ancorando também outros projetos, como foi o caso de Marlim Azul aí no final do ano passado, monetizar o gás do pré-sal, gerar eletricidade para mais de 2 milhões de pessoas ali no estado do Rio de Janeiro, é um dos exemplos, e outras iniciativas que eu imagino que colegas meus que participaram dos painéis, o Rodrigo, o próprio Guilherme Perdigão, podem ter dividido de iniciativas que a gente está fazendo na área do gás, além da área de renováveis, né, a participação na Raízen, que, enfim, se fosse um país, seria o 5º maior produtor de etanol do mundo, a participação que o Brasil tem de relevância nesse setor, toda a iniciativa de conseguir avançar com etanol de segunda geração. A gente provavelmente vai estar inaugurando uma segunda planta aí nos próximos dias, então já é uma segunda planta de 9 que vão entrar em produção, que vai trazer aí também uma dimensão muito importante para um produto que é genuinamente brasileiro, que pode ajudar nessa reflexão da transição energética, com certeza, né, com 30% menos de emissão. E aí vai, na parte de soluções de base de natureza, etc. Então, parando aqui nesses 111 anos e olhando para frente, com desafios enormes que a gente tem de segurança energética e transição energética, né, a gente vê claramente, recentemente a gente anunciou a revisão da nossa estratégia, né, tanto do ponto de vista financeiro, mas também de sustentabilidade, que o gás voltou muito forte para essa discussão. Né? Por quê? Porque é uma molécula que a gente vê claramente que tem um papel relevante na transição e que é uma solução viável e que existe em disponibilidade no mercado, né? Então, a nossa direção tem sido muito na linha de visualizar quais são as soluções práticas existentes e comerciais que podem ser entregues no curto prazo. É importante a gente manter a visualização de opções e alternativas que vão estar no horizonte de médio e longo prazo, eólica, hidrogênio e tantas outras, mas a gente precisa entregar soluções para a sociedade no curto prazo. Aí entra toda a questão da reinjeção, né, do CO2, a captura de carbono e armazenagem, o próprio etanol, o próprio gás. E aí, olhando para o Brasil, né, a Shell tem uma tradição de fazer cenários, não é diferente. Ano passado a gente lançou e reviu os cenários olhando sobre a ótica da transição energética, mas também sobre segurança energética, olhando a crise ali entre Rússia e Ucrânia. E a gente vê claramente que em ambos os cenários que a gente visualizou, o óleo e o gás vai ter uma vida ainda muito longa durante décadas, né? Então, a gente vê que nos cenários, talvez, com uma aceleração da redução das emissões, você tem ali até 2030 um platô, né, que é um platô que às vezes as pessoas imaginam não, mas então não vai necessitar investimento, pelo contrário, porque a gente visualiza que a produção global ela cai em torno de 5% só por questões técnicas dos reservatórios, né, para quem conhece esse setor. Então vai ser necessária uma injeção significativa de recursos para manter essa produção estável até 2030. Aí, dependendo do cenário, você tem um declínio um pouco mais acentuado ou não. Então, vai requerer, sim, um investimento muito grande no setor. Se você olha onde é que estão as opções de investimento e as reservas hoje no mundo, se você olhar, por exemplo, a questão do Irã, recentemente, é um país onde tem grandes reservas, tem problemas geopolíticos. Você vê o Iraque, você vê Venezuela, você vê Rússia. Então, se o Brasil estiver atento a essa dimensão geopolítica, ele vai poder capturar, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade enorme, por vários fatores, né? Pelo fator da geologia, mas também pelo fator relacionado à competitividade. Que aí eu quero entrar no tema que você trouxe, Felipe, que é fundamental, porque os outros países estão se posicionando, enfim, não preciso relatar aqui que tem Namíbia, tem Guiana, enfim, tem tantos outros países que têm, sim, avançado no sentido de tornar o ambiente interno mais atrativo para investimentos, porque sabem que essa molécula de gás ou de petróleo, ela vai ter um tempo, né, e vai estar competindo com outras globalmente. Então, por que não o Brasil, que tem, inclusive, uma característica técnica, né? Gabriela está aqui pela Petrobras, sabe disso, né? Do ponto de vista de emissão,
o óleo do pré-sal ele tem uma característica de menos emissão e também tem um custo de produção competitivo globalmente, por que não monetizar essa e outras reservas, inclusive uma discussão relevante com relação à margem equatorial. Mas traz sim preocupação, eu fiquei muito feliz de ver o ministro relatando no início todo o esforço dele de conseguir debater essa questão do imposto seletivo, que foi introduzido na reforma tributária, porque isso preocupa o setor. Isso preocupa o setor porque isso se soma, talvez olhando de forma isolada, né, não é uma parcela pequena, não é só um valor ali que vai ser graduado, pode ser menos do que isso, mas aí quando você soma esse valor a, por exemplo, a taxação da exportação que aconteceu ano passado, né, que a gente entende todo o contexto político, a necessidade do governo tomar essa decisão, né, quando você vê, eventualmente, aí uma reforma tributária, ou a regulamentação da reforma tributária vindo pela frente. Quando se passou por uma discussão grande sobre Repetro, volta e meia a gente tem esse debate sobre o setor tributário, etc. Um setor que já é altamente taxado, né? Para quem não sabe, a cada 3 barris que a gente produz, eu separo 2 para pagar tributos para o governo. Então, 70% fica para pagar esses custos relacionados ao parceiro que a gente tem, né? Que é o governo. Então, é fundamental ter um arcabouço legal e jurídico estável e que seja competitivo, né? E aí, talvez somando e acrescentando a tudo isso, ofertas diárias, né? Fala-se muito em desenvolvimento da indústria local, mas a gente sabe muito bem, para quem está mais tempo no setor, que aqueles 5 anos que a gente ficou sem rodada lá atrás, o impacto que isso teve ou está tendo hoje. Provavelmente aquele volume que não foi descoberto, explorado e talvez produzido, já estaria produzindo hoje, já estaria gerando receita e muitos empregos e impostos para o país, né? Então, rodada de licitação, licenciamento ambiental, acho que o ministro falou, né? A gente tem urgência, aí o IBAMA está com a paralisação, é fundamental a gente endereçar essa questão, né? Conteúdo local, acho que é um tema que toma a agenda e retoma aí, eu acho que é importante ter clareza de que direção o governo vai dar para esse tema, né? A gente vê uma oportunidade enorme, mas, como todo tema, tem 2 aspectos sempre da mesma equação. Enfim, a gente vê uma oportunidade enorme para o país, mas a gente não pode perder a perspectiva, que competitividade é a palavra-chave. Eu pegando aqui de novo, talvez o tema do otimismo, eu gosto de ser um otimismo mais pragmático, né? Porque o pragmatismo é muito importante, porque quando você tem muitas opções e alternativas, talvez você não consiga ter um planejamento e foco no que é necessário, né? Então, talvez aí deixar um pouquinho da reflexão aí. Como é que vocês enxergam esse movimento? Como é que a gente caminha para competitividade e sustentabilidade do gás nesse movimento de transição e de caminhada para a economia de baixo carbono? Obrigado pela pergunta, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A minha primeira palavra agradeço o gancho do Flávio, era pragmatismo, né? Eu acho que na TAG a gente tem demonstrado isso, nós adoramos fazer PowerPoint virar realidade, né? Quase uma obsessão do time. E também isso é um processo, assim, uma jornada coletiva, né? E de escuta do mercado, de trazer o desafio para dentro de casa e transformar isso em solução. E aí agradeço até hoje, como exemplo, nós estamos com um time grande da TAG aqui, multidisciplinar, mais de 10 pessoas de diferentes áreas, porque muitas vezes sou eu, a Cris Sayão que está ali, o Henrique Amorim, comercial, que estão na vitrine, né? Mas a gente só banca esses desafios porque a gente tem um time forte por trás que a gente acredita que a gente pode bancar alguns desafios que a gente vai resolver, né? E também ressaltar esse aspecto que é uma jornada coletiva, né? Aqui está o Eric, que vai falar na sequência, né? NTS, TBG, a gente desenvolve muito uma visão integrada do sistema na ATGás e também os próprios parceiros que nos trazem esse desafio e que fazem parte dessa jornada que a gente tem que celebrar, mas temos que olhar para o futuro, qual o próximo salto, né? Ou seja, não adianta nada o transporte desenvolver soluções que, se o mercado não vier, se elas não tiverem aderentes ao mercado. Então, a Shell está aqui, um carregador, outros supridores, a Origem, né? E podia citar N exemplos. A gente saiu de uma situação e em 2020 só tinha um usuário da rede, né? A Petrobras continua também sendo um parceiro estratégico nessa caminhada e em 2021 já colocamos o primeiro consumidor livre, tivemos já em 2022 a abertura, iniciamos com 8, depois 14 carregadores, hoje temos mais de 20, e isso é muito importante. Então,
Esse ponto também que o deputado Hugo Leal colocou sobre o Rio de Janeiro ser um laboratório de ensaios, eu vou fazer um gancho com a fala da Simone. Acho que o Nordeste está sendo um laboratório de ensaio para a abertura do mercado, porque não existe competição, mercado competitivo sem competição, e não existe competição sem encontro. Eu acho que o grande papel logístico do transporte, como assim, uma espinha dorsal que une o sistema, une os estados, né? É o nosso papel de conectar as ofertas, como o Manso falou, é propiciar esse ambiente de competição, esse ambiente de encontro. Então, os investimentos no transporte, em visão integrada, também com a distribuição, porque a gente para no Citygate, então essa cooperação, ressalto aqui também, não temos hoje, infelizmente, nenhum representante aqui da distribuição, mas fizemos um workshop muito poderoso com a Abgás, tivemos mais de 50 representantes lá na TAG e mais 30 online, discutindo o nosso papel logístico, então, essa visão coordenada para trazer eficiência. Isso fez com, por exemplo, no Nordeste, a gente fala muito da economia do preço, né? Que na média 20 e poucos por cento, mas teve transações até 30%, 35% mais baratas do que um preço de referência anterior. E se você olhar nessas transações, a economia da aquisição do energético foi superior ao custo da transação de transporte, né? Então, você vê como é poderoso fomentar. E a competição não está só assim no preço, mas nas alternativas de escolha de diferentes produtos, né? Nós estamos para ajudar também o sistema com uma plataforma de balanceamento em operação para poder... Nós não fazemos trading de gás, nosso papel é logístico, mas dando mais um exemplo da realidade para poder acomodar as flutuações do sistema. Então, comprando e vendendo gás, a gente contrata um seguro. Mas na hora que, antes de usar o preço de referência do seguro para vender ou para comprar, a gente vai ao mercado. Temos feito substanciais economias e um exemplo para vocês terem também que recentemente até algumas distribuidoras estão acessando e comprando gás. Essas são janelas de oportunidade, abaixo de $3, e isso vai se reverberar também no mercado cativo. Então, o nosso papel logístico acho que é fundamental de maximizar esses encontros, né? E acho que o próximo salto, se a gente vai falar assim, nós oramos os nossos investimentos, tem uma parte invisível ao mercado, né, que é na confiabilidade da rede, né, para atender todos os usuários. Muitas vezes o mercado não enxerga, mas a gente reverte todo o fluxo de gás da região Nordeste para o Sudeste. Aconteceu muito agora recentemente pelo Rota 1. Então, os players estão entrando no TCAB, estão vendendo comercialmente para a região Nordeste, mas o gás está descendo fisicamente para o Sudeste. E a TAG revertendo. Então, essa é a beleza do sistema integrado. Então, a gente tem que ter esse olhar dos investimentos para trazer eficiência no sistema e reforçando esse papel logístico das redes. As térmicas conectadas também trazem segurança, né? As que já existem, né? Esse cuidado com a permanência, porque o êxodo deixa uma conta para quem fica, muito importante, pode afetar a indústria, mas mais do que isso, a beleza da conexão também te dá um cardápio de escolha de diferentes fontes de suprimento que pode reduzir o custo variável do despacho. Então, é muito estratégico, a gente vê isso, está meio que no DNA de países que têm infraestruturas mais maduras, a Silvia comentou aqui, mas também porque, de certa maneira, a formulação de política pública, ela não está tão fragmentada, né? A gente não pode deixar que a questão de termos, por exemplo, a legislação federal e as múltiplas estaduais seja uma barreira, né, a gente tomar as decisões eficientes. Então, a gente acredita muito no papel desse tipo de debate, acredita muito no papel de encontrar o que nos une para tomarmos decisões eficientes de investimento. E, para concluir assim, essa fala inicial, eu também trazer assim, visão de futuro. O que eu enxergo? A gente precisa desenvolver um hub de comercialização no Brasil. Acho que o transporte pode ser uma semente poderosa, através até das algumas iniciativas que a gente está fazendo, mas maximizar essa oportunidade de encontros, retirar algumas travas, porque hoje, fazer até uma brincadeira aqui, a gente tem a figura do consumidor preso, né? Muitos lugares não realmente tem acesso, por mais que a gente está querendo levar esse shopping center, um marketplace no transporte, é como você passar aqui em Brasília, o shopping novo, bacana, mas você não consegue entrar no estacionamento. Então, a gente precisa simplificar essa indústria, a gente está fazendo um esforço também de simplificar os contratos de transporte, padronizar, harmonizar e criar
esses ambientes assim, para maior liquidez. Então, o hub de comercialização, mercado secundário de capacidade, né, estocagem que vai trazer flexibilidade, paro por aqui, porque, né, vamos ter aqui a fala da Origem. Obrigado. Obrigado, Ovidio. Eric, obrigado, agradecendo também você pela gentileza de vir participar desse painel com a gente. Queria entender a visão da NTS também para essa jornada conjunta aí que o Ovidio falou, como é que vocês estão vendo os desafios dessa caminhada. Obrigado, primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer a todos os colegas também do setor que estão aqui, agradecer a presença aqui dos colegas painelistas. E hoje a nossa empresa está em peso aqui, justamente com a TAG, com a TBG, né? Nossa área comercial, a área jurídica, gente de gestão, até a área operacional também veio prestigiar esse evento que nós consideramos tão importante quanto a Rio Pipeline, que é o nosso grande evento, né? E juntamente com a Rio Oil and Gas, obviamente. É a oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, de mostrar as nossas visões e também as nossas evoluções até agora, né? A visão de futuro, eu acho que a gente tem que entender primeiro o modelo que o Brasil escolheu, que a gente fala muito, o modelo de unbundling, né? Esse modelo começou na Europa há algumas décadas atrás e que a Sylvie ponderou muito bem das diferenças, né? Esse modelo ele tinha uma lógica muito forte, que era a lógica de retirar do meio da cadeia quem produz. Isso é fundamental. Por quê? Porque com isso você cria uma indústria de midstream. Essa indústria só tem um raciocínio, midstream. Ela só tem um raciocínio, solução logística. Então essa indústria, ela começa na Europa exatamente com esse unbundling e com essa independência das transportadoras. E essa indústria fez com que a Europa, mesmo com as diferenças que a gente conhece, ela se integrasse. Então, sempre tem uma reflexão que eu sempre faço, o que seria da Europa se não houvesse o unbundling desde o início do século, com essa queda de suprimento do gás russo. Graças à integração de todas as transportadoras, e obviamente, a integração, por quê? Porque essa indústria era independente, o raciocínio era integrar, e não isolar mercados para criar barreiras. Graças a isso, eles puderam se integrar e grandes portos, como Zeebrugge, por exemplo, na Bélgica, se tornaram os grandes hubs de entrada do gás e do gás do GNL. E houve agora aí três invernos onde a Europa sobreviveu sem 60% de suprimento do gás russo, né? Sem seus 60% de suprimento. Então, isso é o benefício do unbundling. Nós estamos no começo. A lei do gás, de julho de 2021, começou, né? Então há todo um desdobramento para que a gente consiga fazer com que essa lei do gás chegue em resoluções, em discussões e harmonização com as distribuidoras. Isso tudo leva um certo tempo e nós estamos nessa caminhada, né? Nessa caminhada ou até mesmo nessa analogia que o Manso fez, né? Nessa grande corrida aí de maratona, né? Ou meia maratona, né? Bom, olhando para o Brasil, né? A história brasileira é muito interessante do gás, né? A história brasileira do gás, ela remete aí a uma decisão do Brasil de aumentar o gás natural na matriz energética brasileira no finalzinho do século passado. E aí o Brasil tomou uma decisão que foi usar uma fonte importada, a fonte boliviana. Através dessa fonte, o Brasil cresceu 4, 5 pontos percentuais na penetrabilidade do gás natural, criou mercados que até então não existiam, indústrias que não consumiam gás, como a indústria cerâmica, passaram a consumir, passaram até a ser exportadora de cerâmica, fez toda uma transformação, por exemplo, no sul do Brasil, tudo utilizando o quê? Um programa de gás importado. Esse programa foi muito exitoso, criou um gasoduto, que é a TBG, ele reforçou a malha no Sudeste, reforçou a integração no Nordeste através do Gazene, ele introduziu uma outra excepcional fonte chamada mexilhão, que foi uma descoberta brasileira de gás não associado, complementada com gás da Bacia de Campos,
Tudo isso fez a nossa história, né? Fez a nossa história no Nordeste, a nossa história no Sudeste, o Gasbel em Minas Gerais, todo o desenvolvimento de Betim, tudo isso é a nossa história, né? Esses 20 anos se passaram e a gente começa a ver o natural declínio de produção dessas fontes extremamente ricas, né? Eu mesmo tive o prazer de participar dessa fonte boliviana durante alguns anos, como produtor na Bolívia, e realmente são poços fantásticos, de 2, 3 milhões de metros cúbicos de gás, um poço, né? E essas fontes entram em declínio. E o Brasil tem o privilégio de aparecer uma Rota 3, daqui a 2 meses aí já está colocando gás lá no Gaslub, né? E a gente está participando disso como NTS através do Gazig, interligando o Gaslub e a malha, né? O Brasil tem o privilégio de ter um BMC-33, que já teve o seu FID e vai através do seu First Gas em 2028. O Brasil vai ter o privilégio de Sergipe Águas Profundas e, quem sabe, até outras fontes da Rota 4A, 4B. Então, não é qualquer país do mundo que tem isso. Sai uma fonte, entra outra, né? Então, eu sempre brinco assim, será que se a Rota 3 chegasse na costa da França e a Rota 5 chegasse na costa da Alemanha, nós estamos pensando em hidrogênio lá, com tanta velocidade? Então, a realidade local é muito boa para nós. E aí, qual é o papel nosso como transportadores? Solução logística. Então, o que a gente tem feito muito em conjunto com o TAG e TBG é a criação do corredor pré-sal. O corredor pré-sal, onde nós podemos trazer e levar gás para os melhores mercados e criação de mercados. Tanto para subir lá para Bahia, quanto para São Paulo e o sul do Brasil. E esse corredor pré-sal Sul, pré-sal São Paulo, pré-sal Nordeste, é o corredor que está abrindo as portas dos produtores do pré-sal, né? E aí tem um trader, tem um produtor do pré-sal também aqui do lado, que são nossos clientes, que podem levar nesse corredor e chegar a hubs muito importantes. Hub na Bahia, o hub na Replan, que são hubs onde vai haver disputa de gás. Onde todo player que quer market share vai tentar produzir o seu market share dentro desses hubs. E essa é a verdadeira solução logística do shopping center, que a gente sempre brinca muito do shopping center, né? Onde você entra, quer dizer, qual é a lógica do unbundling? Qual é a lógica da tarifa de entrada e saída, diferentemente da tarifa postal? As transações de compra e venda de molécula acontecem dentro do gasoduto. Então, quem injeta gás, vai botar o gás lá dentro do gasoduto para quem compra gás poder tirar o gás. Então, as nossas integrações entre TAG, TBG e NTS são todas voltadas para esse shopping center e para os desengargalamentos. Qual é o nosso sonho? O nosso sonho, juntamente com a ANP, né, que é o nosso grande regulador, a gente sempre está eu gostei muito da fala da diretora Simone, puxando a responsabilidade para o regulador, né, e é o regulador forte, o regulador que nos dá instruções claras de previsibilidade para que a gente possa, junto com ele, desengargalar a malha. Qual é o nosso sonho de consumo? Transformar a malha numa piscina. Se a malha está engargalada, o que acontece? Acúmulo em um lado, falta em outro. Como pode um país que consegue molecularmente substituir uma Bolívia, substituir um mexilhão ao longo do tempo, poder se dar o luxo de estar engargalado, né? Então a gente está olhando um desengargalamento da malha, tornando essa malha uma piscina, de forma que a gente possa fazer com quem quer vender molécula e quem quer comprar molécula não encontrar obstáculos e poder criar uma base, e uma base que vai naturalmente, eu sempre falo, eu tenho essa fala para todos, quer dizer, ninguém vai sentir em São Paulo, no sul do Brasil e na Bahia, ninguém vai sentir que a Bolívia está caindo, que Mexilhão está caindo e que está entrando a Rota 3, a Rota 5 e está entrando Sergipe Águas Profundas. Nosso trabalho é silencioso. Ninguém pode sentir que está acontecendo isso. Automaticamente o mercado vai... Não, mas como é que pode? O Brasil não para de ter gás? Esse é o nosso trabalho. E a balança comercial brasileira agradece
porque é o produto nacional que está sendo monetizado. Né? Não faz sentido você importar quando você tem. Né? E falando um pouquinho de importação, todo o nosso parque de importação foi desenhado dentro de uma lógica de funcionamento de termoelétricas. Assim foi feito. Foi uma solução logística também. Para quê? O gás nacional é tão precioso, porque pelas suas características firmes, que ele tem que ser voltado para mercado firme, para mercado industrial, para mercado que não pode parar. Segurança de suprimento. O GNL tem, dentro de um país com as nossas características, mais uma vez, realidade local, a realidade local não pode nunca ser ignorada. Ele tem que usar o GNL para despacho termoelétrico. E assim foi feito durante 20 anos. Hoje nós estamos vendo um despacho termoelétrico diferenciado, como já foi comentado aqui pela Gabriela. Uma realidade em cima de um belíssimo trabalho de introdução de renováveis ao longo de 20 anos. Faz com que a necessidade de carga em período úmido e seco dê lugar a uma necessidade intradiária horária de despacho termoelétrico para equilíbrio de frequência. Aí nós também entramos nisso, porque isso é solução logística também. Nós também já estamos pensando em estocagem inteligente para resposta rápida, tal qual, por exemplo, acontece na Europa. Terminais de GNL chip-to-chip onshore, onde você tem resposta rápida e consigamos, por exemplo, atender um cliente, que agora nós estamos olhando para outro cliente, o ONS, que é o nosso cliente. O ONS quer 1h30 de despacho, vamos dar para ela essa 1h30 de despacho. Para quê? Para harmonizar esse grande balanço de oferta e demanda de gás nacional, gás importado, fazendo o que a gente sempre faz. Otimização logística, a melhor alocação da molécula, propiciar que não falte, propiciar que não haja ineficiência. Né? E, por último, eu vou fazer eco com a fala do meu presidente da Tegás aqui, que é o combate ferrenho ao bypass. O bypass, ele é ruim para qualquer indústria e para qualquer tipo de comunidade. Ele dá aquele alívio para quem está fazendo, mas depois é um dano enorme de médio e longo prazo para quem está na comunidade usufruindo. Então, a nossa visão é muito boa, é uma visão, apesar do combate ferrenho ao bypass, a gente tem uma visão de trabalho conjunto com o MME, muito feliz de ver o MME aqui nos assistindo, trabalho conjunto do Gás para Empregar, trabalho conjunto com a ANP, trabalho conjunto com a EPE, também muito forte, trabalho conjunto com o Conselho de Usuários, né? Nós, a Tegás, TAG, TBG, NTS, para que a gente propicie uma solução logística silenciosa para que os senhores e as senhoras possam comercializar gás e desenvolver mercado e produzir gás. Obrigado, Eric. Alô? Oi, Flávia. Obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Vocês que são um player relativamente novo e estão criando um mercado novo, então esses desafios são maiores. Eu vi você concordando com a cabeça, tanto com o Eric quanto com o Ovidio, quando eles falaram de hubs de comercialização e o desafio de comercialização. Queria entender como é que vocês estão vendo na origem hoje esses desafios aí de longo prazo e como isso pode caminhar para a gente ter um setor sustentável nos próximos anos. Sim, eu concordei com os meus colegas aqui da TAG da NTS, por um motivo de que o desafio agora, muito se falou da oferta, muito se fala de infraestrutura de escoamento, de infraestrutura de processamento, mas eu acho que o desafio no caminho de um mercado mais sólido e mais robusto passa pelo desenvolvimento de uma demanda, por trazer liquidez a esse mercado. Hoje, num Brasil pós-abertura, a gente tem novos agentes, a gente tem novos supridores e, sobretudo, novas formas de comercialização em produtos diferentes, como muito bem disse a Civil, o gás não é um produto unificado, ele pode ser comercializado de diferentes formas e
firme, flexível, curto prazo, longo prazo, e isso é o que precisa para a gente atender a demanda. Fazendo um passinho atrás, como é que a gente faz com que novos produtos... Vou até mudar. Como é que a demanda hoje, ela precisa de garantia de fornecimento, mas ela precisa de flexibilidade. Eu acho que flexibilidade é uma palavra, junto com otimismo realista, é uma palavra que eu queria que ficasse por aqui. Então, hoje, a demanda, ela precisa de garantia e de flexibilidade. Houve, com a nova lei, uma migração de que hoje você não gere mais um contrato de suprimento, você gere um portfólio de diferentes produtos para poder te dar aquela flexibilidade. Como você consegue ter essa flexibilidade, essa variedade de produto de uma produção que é essencialmente associada, que vai se tornar ainda mais, um percentual de associado vai ser maior ainda, porque todos os grandes projetos vão entrar. Você precisa criar uma forma de balancear as variações da produção, que são essencialmente ligadas às decisões do petróleo ou são essencialmente ligadas ao midstream, com as variações da demanda, que não necessariamente estão na mesma frequência. Então, eu acho que tudo isso para introduzir a solução de estocagem de gás subterrâneo, que a origem vem de forma pioneira e agora junto com a TAG desenvolvendo, para ser uma infraestrutura que permite o balanceamento dessas variações, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. A estocagem, ela tem um poder muito grande de trazer liquidez para o mercado, porque ela vai ser um instrumento com a ingerência do próprio agente para liquidar situações de sobreoferta ou se equalizar em situações de sobredemanda. Hoje, como é que eu faço isso? E eu acho que eu vou fazer o gancho aí da questão da comercialização. Hoje eu faço isso através do mercado secundário. Só que esse mercado secundário ele ainda é muito incipiente. Ele é um mercado com poucos participantes, ele é um mercado que ainda não está digitalizado, um mercado ainda com muita assimetria de informação e, obviamente, isso gera o fato dele ser um mercado direcional. Ou seja, quando eu tenho uma situação de sobreoferta, muito provavelmente o mercado inteiro está em sobreoferta. Ou seja, ou eu não consigo vender esse gás e eu empacoto o duto, que gera uma situação de problema, ou eu tenho uma situação ou eu vendo gás muito barato. Numa situação contrária, onde eu tenho uma situação de sobredemanda, eu vou pagar uma fortuna por esse gás, se ele estiver disponível. Do contrário, eu também posso criar uma situação de desequilíbrio no duto. Então, hoje, eu tenho dois mecanismos de equilíbrio. É o mercado secundário, que ainda é um mercado muito incipiente, e tem o duto. Isso gera uma exposição ao spread negativo, no caso da comercialização, ou gera penalidades altíssimas no transporte. Qual é o reflexo disso? Um gás mais caro, porque eu tenho que botar essas contingências na minha comercialização. Então, novamente, a estocagem ela vem como um instrumento que oferece aos agentes, produtores, comercializadores e consumidores a capacidade de equilibrar as situações de sobreoferta e sobredemanda e fazer uma gestão mais eficiente do seu portfólio. Isso tem um impacto positivo no longo prazo, na medida que você destrava demandas que outrora não seria possível você atender, porque são demandas flexíveis e o seu gás é inflexível, e você abre um rol de novos supridores para uma demanda, ou até mesmo de novas demandas, de novas indústrias que buscam um gás competitivo, porém flexível. Então, isso tudo traz mais gás ao sistema, reduz a tarifa de transporte e cria-se um círculo virtuoso que vai alimentar a liquidez, que vai melhorar o mercado secundário e que, no futuro, ela pode, obviamente, aumentando a escala, ela pode ser usada para suprir a nossa dependência de gás importado, de GNL. Muito bem falado aqui pelo Érico, a gente tem uma nova demanda, não só industrial, que exige flexibilidade, mas uma demanda que vai ser muito mais volátil pelo lado da demanda térmica. Ela vai exigir acionamento imediato das térmicas, isso vai exigir, novamente, dos desenvolvedores do projeto, portfólios variados, em que eles consigam
fazer uso do gás de transporte, fazer uso eventualmente de GNL e sim fazer uso de estocagem que permite um acionamento da térmica muito mais rápido. Então, é uma solução, sim, disruptiva, é uma solução que não foi tentada ainda pelo Brasil, ela é inovadora do ponto de vista de modelo de negócio, porque, na realidade, a tecnologia ela é centenária, ela precede a liquefação, e já foi, não com esse intuito, não com esse propósito, já foi usada por muito tempo pela Petrobras no próprio Campo de Alagoas, de onde a gente vai desenvolver esse projeto. Não com o intuito de estocagem, mas com o intuito de injeção secundária, que inclusive permitiu a origem avaliar os seus reservatórios e ver que eles eram passíveis de realização de estocagem. A gente está pronto, praticamente, do seu ponto de vista técnico, muito avançado do seu ponto de vista comercial. E aí eu deixo aqui meu contato para quem quiser saber mais sobre estocagem. A gente está ouvindo muito o mercado, a gente entende que esse é um produto que ainda não tem o preço formado, ele vai precisar do input dos clientes para a gente poder desenhar o produto da melhor forma. E ele aguarda a autorização da ANP para poder ser, de fato, enfim, estrear aí o mercado com muito sucesso, eu tenho certeza. Legal, obrigado, Flávio. Thabita, obrigado também pela gentileza de ter vindo para esse bate-papo com a gente. Queria entender essa visão de futuro, o olhar da PPSA para o óleo e gás da União. Como é que vocês estão olhando para essa fatia da produção do pré-sal que compete a todos nós? Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e parabenizar pelo elenco, por esse evento. E também quero cumprimentar aqui meus colegas de painel. Eu tenho 3 minutos e 37 segundos. Não, tem mais tempo, tem mais tempo. Então, eu vou ser bem breve, falando um pouquinho aqui sobre números, futuro do óleo. Tá? Vamos começar com o futuro do óleo. Hoje a produção do Brasil é em torno de 3,4, 3,5 milhões de barris por dia. De acordo com o Programa Anual de Produção, né, que está divulgado aí pelo site da ANP, a produção do Brasil ela atinge mais do que 4 milhões de barris por dia em 2026 e ela chega aí em 2027 e 2028 num flat de 4,6 milhões de barris por dia por conta aí da entrada de uma série de plataformas. A gente sabe que até o final da década a gente tem pelo menos aí 18 plataformas entrando em produção. Por óbvio, eu tenho que falar dos contratos de partilha, né? Então, hoje, desses 3,5 milhões de barris por dia, os contratos de partilha representam 1 milhão de barris por dia, ou seja, 29% da produção. E eles chegam lá em 2028 a cerca de 1,9 milhões de barris por dia. Nos nossos cálculos, em 2029, mais do que 2 milhões de barris por dia, ou seja, lá a gente vai ter aí pelo menos mais do que 40% da produção sendo correspondida pelos contratos de partilha. E isso eu só estou falando aqui dos 9 contratos comerciais, porque até hoje a gente já assinou 23 contratos, assinaremos mais um esse ano, né? Mais 9 hoje são comerciais e 8 em produção. O próximo entra aí em 2025, que é bacalhau. Tá? E a produção da União? A produção da União hoje é em torno de 50 mil barris por dia. E, para vocês terem uma noção, isso pode... Se a gente colocasse a produção da União num ranking de produção, ela seria a 10ª maior produção do Brasil, mas ela chega em 2029 a mais do que 500 mil barris por dia. Ou seja, se em 2028 a gente está ali em 4,6 milhões de barris por dia, e em 2028 a gente acha que a gente já superou 400 mil barris por dia, a gente está falando aí que a produção da União, né, nesse futuro, é de pelo menos 10% da produção do Brasil. Tá? Então, o que é uma grande oportunidade, né, e uma grande responsabilidade para a nossa gestão. Então, o que a gente vai fazer? A gente está estudando, né, as melhores formas de maximizar essa venda desse óleo, né, em favor da sociedade brasileira. E provavelmente nós temos conversado aí, estou vendo aqui toda a equipe aqui do Ministério de Minas e Energia, mas conversado bastante aí com o ministro Alexandre Silveira, com o Pietro, para que a gente possa lançar ainda esse ano aí, a gente vai ter leilão e lançar um calendário de leilões para vender essa produção. Em relação ao gás, né, vamos falar um pouquinho do gás. Hoje,
os contratos de partilha, eles produzem 44 milhões de metros cúbicos por dia, dos quais a gente disponibiliza 3,5 milhões de metros cúbicos por dia. Então, Mero reinjeta tudo e Búzios a gente tem toda uma restrição em função do Rota 3. Tá? Se tudo der certo e a gente conseguir, então, disponibilizar esse gás para o mercado, né, a partir da entrada do Rota 3 esse ano, em 2025 a gente acredita que a gente pode chegar em 10 milhões de metros cúbicos por dia para o mercado, 10, 11, até 12. Então, a gente vai dar um salto aí na disponibilidade de gás para o mercado dos contratos de partilha, e isso pode atingir até, né, 2028 aí, valores de 15, 16, né, até um pouco mais, 17 milhões de metros cúbicos por dia, é a contribuição dos contratos de partilha com base nos programas anuais de produção. E aí, o que é a produção da União? Hoje, a produção da União é 130 mil metros cúbicos por dia. É um sopro, né? Caiu esse mês, 88. Não sei se vocês conhecem como é que funcionam os contratos de partilha, mas os contratos de partilha dependem muito dos custos, né? Então, essa parcela da União. Então, se você tem, por exemplo, você tem uma produção, você tem uma receita, né, com base nessa produção, você tira os 15% de royalties. Hoje, a maior parte dos contratos dão que você pode tirar 80% em custo, em recuperar custo, ou seja, 100% menos 15 menos 80, sobra 5% você vai partilhar com a União. Então, por isso que é esse volume pequeno. Mas, a partir do momento que você tem essa recuperação desses custos, né, e a gente está falando aqui de produções consideráveis do pré-sal, né? Então, você consegue recuperar esses custos aí nos próximos anos, você tem esse gatilho. Por isso que a produção da União ela cresce exponencialmente a partir de agora, né? Então, e aí, voltando um pouco, e eu falei disso por conta de que a gente decresceu, porque tem um campo que contribui hoje, que é muito sensível, então eles jogam lá uma recuperação de custo, aí cai a nossa produção de gás. Mas hoje a gente está em torno aí de 130 mil metros cúbicos por dia, a gente acredita que a gente vai ficar nesse valor esse ano. Ano que vem, um pouco mais de 200, em 2026 não chega a 300, mas em 2027 a União já tem aí 1,7 milhões de metros cúbicos por dia para entregar para o mercado, e a partir aí de 2028, quase 3, 2029 pode chegar a 3,5 milhões de metros cúbicos por dia, que são volumes consideráveis. E aí, como bem disse aqui o ministro Alexandre Silveira, nós precisamos colocar esse gás no mercado. É a minha briga diária lá, é a gente conseguir colocar esse gás no mercado, né, trazer competitividade para o gás da União, que hoje está sendo entregue para a Petrobras. Então, para isso, nós temos conversado bastante aqui com o Jair, com o Marcelo, que nós estamos trabalhando, então, para a gente ter, então, a autorização do CNPE. Quem dita políticas de comercialização da PPSA é o CNPE. Então, precisamos de uma resolução do CNPE que autorize a gente a acessar o sistema de escoamento e o sistema de processamento, né? Para a gente acessar e ser, né, ali acessar o transporte, a gente precisaria de mudança legal. Então, a gente fica até a saída do sistema de processamento. Então, a nossa ideia é que a gente consiga ainda, né, essa resolução esse ano, a gente consiga pautar isso na reunião do CNPE, e aí sim a gente acessa o CI. Então, em 2025, a gente aprende o CI, vende esse gás na saída do CI, e em 2026 a gente acessa o CIP, aprende o CIP, e em 2027, quando a gente tem esse incremento da curva, a gente já está vendendo esse gás aí na saída do sistema de processamento. E aí, enquanto isso, a gente aguarda a regulação, né? Toda essa agenda regulatória. A regulação de acesso à infraestrutura essencial é muito importante para o Brasil. A gente precisa de transparência. E nós estamos, então, com esse planejamento. Quem sabe a gente não consiga fazer até um leilão de longo prazo, né? A gente vem conversando muito com o Ministério de Minas e Energia, né? Que a gente consiga, né, dar ali uma visibilidade maior, mas isso é política pública, e política pública quem dita é o CNPE. Eu costumo dizer que a responsabilidade, né, nessa abertura, né, e no sucesso do mercado de gás natural é de todos nós. Se a gente, quando eu cheguei lá na PPSA e eu me deparei com os dados, eu constatei que se a União zerasse, dizer assim, eu estou te entregando meu gás de graça, só o custo de acessar o sistema de escoamento, o sistema de processamento, o transporte e a distribuição, isso não seria capaz de entregar o gás a um preço em que a gente, de fato, conseguisse fomentar,
né, o sistema produtivo no Brasil. Quando as pessoas chegam lá na PPSA e falam assim, eu preciso do gás a não sei quantos dólares. Eu falei, infelizmente, a gente não consegue. Então, nessa cadeia, eu costumo dizer que o grande maestro, essa orquestra aqui com todos esses agentes, o grande maestro é a legislação, é a regulação, são os órgãos reguladores, tá? E também é preciso um pouco de boa vontade de todos os agentes, para que isso dê certo, de fato, né? Nós precisamos harmonização das regulações federais, estaduais, precisamos de muita regulação, precisamos de, eu aprendi com o Favre, harmonização da cadeia contratual, simplificação, integração, né? É preciso muita coisa. Então, a gente precisa, de fato, se dedicar. A gente já teve grandes avanços, aí a gente pode celebrar esses grandes avanços, mas nós precisamos continuar, precisamos ganhar velocidade de cruzeiro para que, de fato, a gente entregue um mercado aberto, dinâmico, competitivo, com liquidez. Diversificar a oferta, enfim, tem tanta coisa, né, gente? Mas eu quero encerrar dizendo que a PPSA é uma grande parceira, né, e entusiasta de um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Obrigada. Olha, tenho várias perguntas, hein? Mas o tempo esgotou, fica calmo. Gente, como eu falei, o tempo esgotou, a gente está aí na corrida para o nosso almoço que vai acontecer na sequência. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês, a Thabita, a Flávio, o Eric, o Vídeo, Flávio, a Gabriela, pela gentileza de vocês se juntarem a gente. Foi muito bom ouvir todos. Thabita, eu tenho várias perguntas mesmo, depois eu vou lá te perguntar. Gente, obrigado. Vamos seguir agora para o almoço.